Olá, meus anjos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cícero Alencar, que sou eu. Gente, nós estamos aqui hoje para a segunda parte, da contar a minha história. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos que visitaram e que visualizaram o vídeo, o primeiro vídeo desse quadro sobre a minha história. Queria mandar um beijo muito especial por todas as pessoas que deixaram seus comentários. Houve muita identificação. Muita gente contou que a minha história parece com a história delas. E eu acho que a intenção de criar esse quadro é exatamente isso, porque eu sei que a nossa história, muitas vezes pessoas passaram ou passam por situações muito parecidas com a que a gente já passou ou passa na vida. Então, um carinho muito especial. Eu queria pedir, antes de começar a contar a segunda parte da minha história, que vocês que estão chegando aqui, que estão aqui comigo, quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Aí embaixo vai ter uma partezinha vermelha onde tem inscrever-se. Quem já está inscrito ou quem está chegando agora, não deixe de curtir, de compartilhar e de deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta aí no meu vídeo. Nós fazemos esses vídeos para o YouTube com todo carinho, querendo compartilhar a nossa vida e as nossas habilidades com todos aqueles que nos seguem. A única coisa que a gente pede de vocês é que vocês possam fazer esse trabalho de curtir, compartilhar e comentar, tá, gente? E também de se inscrever e visualizar o vídeo até o final. Queria só responder uma pergunta que a Cristiane Lopes me fez depois da primeira parte da minha história. Disse assim: Cícero, você brincava? Sim, Cristiane, eu brincava. As nossas brincadeiras eram brincadeiras muito simples, nós não tínhamos dinheiro para comprar brinquedo, então nós fazíamos nossos brinquedos com lata de óleo para fazer carrinho, brincavam com caroço de frutas que tinha no sítio, então nossas brincadeiras era essa, e bola de gude, que acho que era a única coisa que meu pai podia comprar pra gente, e muito raramente comprava algum brinquedozinho muito barato para que a gente pudesse brincar. E brincávamos, como eu disse, na roça, debaixo dos pés de mandioca e tal. Então, eu terminei a parte da minha história. Eu vou deixar o link aí no cantinho direito do vídeo. Vou deixar o link da primeira parte, quem está chegando agora, onde eu contei a minha infância até os meus 12 anos de idade, tá? Então, hoje eu vim aqui para a gente falar da segunda parte da minha história, do quadro Eu, Caçador de Mim, Minha História, Minha Vida. Roda a vinheta. Então, meus anjos, como eu contei na semana anterior, quando eu tinha aproximadamente, acho que entre 11 anos mais ou menos, um casal, aquele casal, filho de uns parentes de minha mãe, ficaram muito interessados pela minha história e manifestaram o desejo de me levar para morar com eles. Não seria para uma adoção legal, seria para que eu pudesse morar com eles e tivesse oportunidade de estudar e outras oportunidades na vida. No primeiro momento, quando isso foi levado pelos meus pais biológicos, meu pai disse logo que não, que ele não deixaria. Eu fiquei extremamente triste, eu chorei muito, porque ali era uma oportunidade que eu via de mudar de vida e sabia que um novo horizonte ia se abrir para mim, mas assim, meu pai foi irredutível. O meu pai, por ser um homem da roça e muito simples, e não se tinha muito contato naquela época de televisão, essas coisas, meu pai tinha uma visão muito deturpada a respeito das cidades grandes. As cidades grandes para o meu pai, para minha mãe, era sinônimo de violência, e que uma criança como eu indo para uma cidade grande, tudo que não prestava, era assim que ele dizia, podia me atingir. Lógico que era uma forma dos meus pais me protegerem, né? Mas eles não sabiam que eles também estavam negando uma nova vida para mim. E então meu pai chegou a dizer que não deixava, que se eu fosse para uma cidade grande eu ia dar para o que não presta, entre aspas, que é o que ele falava, e falava da violência, drogas, essas coisas que ele ouvia as pessoas falarem das cidades grandes. Então, por causa disso, eu tive que ficar na roça por mais um tempo, até que acredito que mais ou menos uns 2 anos depois, ele decidiu que eu poderia ir morar com esse casal. Então, com aproximadamente 13 anos de idade,
porque foi, se eu não estou enganado, em fevereiro de 1989, eu deixei a casa dos meus pais biológicos no sítio e fui morar com esse casal, um psicólogo e ela, pedagoga. Naquele momento ela trabalhava numa escola. Gente, não foi fácil para mim, porque ao mesmo tempo que era uma oportunidade de mudar de vida, eu também estava me afastando da minha família, que podia faltar muita coisa, mas tinha carinho, né? Tinha proteção. E eu me lembro, como se fosse ontem, na hora que eu saí de casa. Nós tínhamos uma vida, gente, muito pobre, como eu falei. Como meus pais eles não tinham dinheiro para comprar roupa para a gente, nós ganhávamos roupas quando dava, 2 vezes no ano, que era do São João, onde minha mãe comprava tecido e fazia roupa praticamente igual para todos nós. E no final do ano, no Natal, também quando dava. Mas geralmente as nossas roupas nós ganhávamos de uma tia minha que era freira e morava no Rio de Janeiro, e ela mandava roupa pelo correio, roupas usadas, que eram as roupas que as pessoas doavam para o convento onde ela morava. Quando eu fui embora, então, desculpa se eu me emocionar, gente, minha mãe começou a arrumar minha mala. A minha mala era uma mala muito simples. Quem conhece, quem é do Nordeste sabe que antigamente não se tinha essas malas chiques que hoje praticamente todo mundo tem. Era uma mala de madeira, uma madeira bem fininha, e a mala ela era coberta, revestida de um tecido, de um papel bem fininho, né, que cobria essa mala. Então minha mãe arrumou essa mala para mim, uma mala muito pequena, muito simples, bem pobre mesmo, e ela colocou algumas mudas de roupa. Eu não tinha muita roupa. Eu tinha pouquíssimas roupas, e essas roupas que eu tinha eram roupas que eu tinha ganho da minha tia, que era freira em Rio de Janeiro, e tinha mandado para mim. Lembro como hoje que eu saí da casa dos meus pais com uma roupa, era tipo um moletom que eu tinha ganhado, uma calça de malha e uma blusa de manga comprida de malha. Eu acho que era de dormir, não lembro direito porque eu não entendia na época. Eu sei que minha mãe é costureira, ela cortou para mim essa roupa e fez um short da calça, e da blusa de manga comprida ela fez uma camiseta para mim, verde e amarelo, gente. E aí chegou o dia, o casal chegou de Fusca verde, que era o carro que eles tinham na época, e eu arrumei minha mala, me despedi dos meus pais e entrei no carro com eles. Lembro como hoje eu saindo da casa dos meus pais, que era um lugar alto, a casa dos meus pais ficava em cima de um alto, e quando eu saí de carro, eu atrás, olhando para os meus pais, que se despediam de mim, e eu dentro do carro, chorando, porque estava indo, mas ao mesmo tempo com um desejo muito grande de mudar de vida. E aí eu só vi o carro ia indo, e eu vendo só a poeira ficando para trás, e eu deixando os meus pais. Chegando na cidade grande, foram 2 coisas que me chamaram muita atenção. A primeira é o encanto. Quando eu cheguei naquela cidade grande, onde eu nunca tinha visto, passando naquela avenida cheia de árvores, passando de frente de prédios que eu nunca tinha visto, prédio de andares, passando em frente à Catedral do Crato, no Ceará, que é uma catedral muito grande, muito bonita, a igreja. E aí, quando eu fiquei encantado com aquilo tudo, apesar de estar sentindo aquela falta, a saudade dos meus pais que eu tinha acabado de deixar na roça, mas eu estava encantado com aquele mundo que se abria diante de mim. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi quando eu cheguei na casa do casal. Uma casa bonita, uma casa linda, uma casa muito arrumada e de muito bom gosto. Quando eu vi aquilo, era tudo tão distante, tudo tão diferente do que eu conhecia, né? Começava pela casa, tinha um jardim na frente, tinha mobílias bonitas, tinha televisão, tinha telefone, tinha tudo que eu nunca tive, tinha naquela casa que estava me recebendo. Quando eu cheguei lá, era uma mistura de encanto com tudo isso e ao mesmo tempo de muita saudade da casa dos meus pais. E aí eu fui ficando nessa casa, me alimentando muito bem, eles me tratavam muito bem.
aos poucos eu fui me acostumando com a rua, porque eu não conhecia, muitos carros passando na rua, e por incrível que pareça, para mim parecia algo assim tão impressionante eu ver carros. Eu ficava no portão da casa olhando para a rua para ver os carros passarem, porque aquilo para mim era algo extraordinário. Como toda casa, como eu disse, eu não fui adotado legalmente, então assim, na casa morava eu, apenas o casal que tinha me levado para morar com eles e uma moça que trabalhava na casa. Com isso, o tempo foi passando, eu fui tendo atividades dentro da casa também para ajudar na manutenção da limpeza. Então era definido os trabalhos dentro, tanto ela que me levou para criar, como o esposo e como a moça que trabalhava lá. Então, tarefas diárias, domésticas, então eu fui fazendo junto com as pessoas que moravam naquela casa. Logo próximo daquela casa onde eu morava tinha a escola, uma escola municipal, onde eu fui matriculado e ela trabalhava nessa escola, a senhora que me levou para criar. E eu comecei a estudar nessa escola, mas como eu tinha vindo de um ensino muito defasado, então eu comecei a ter muita dificuldade, muita dificuldade. Lógico que quando eu cheguei, eu era muito, como aqui no Nordeste a gente chama de matuto, era muito tímido, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, tinha muita dificuldade, principalmente na hora do intervalo, onde eu não conhecia ninguém, onde eu não conhecia esse sistema de ensino, que era muito diferente do que eu tinha visto no grupo escolar na zona rural. Mas aí algumas meninas se aproximaram de mim, eu era um menino bonitinho, e as meninas começaram a se aproximar de mim, prestar caderno, aquelas coisas que a gente já estudou, sabe? E aos poucos elas foram me ambientando naquela escola. Um fato que ficou muito marcado nesse período que eu fiquei com esse casal, logo nos primeiros meses, no primeiro ano, foi que, como o meu ensino tinha sido muito defasado, chegando perto do final do ano, antes das provas finais, chamaram a minha mãe, a senhora que me levou para cuidar, para me criar, e disse que não tinha como me passar de ano, da quinta série para a sexta, porque eu não tinha capacidade para isso. Eu lembro como hoje, quando ela chegou para eles e disse que eu tinha capacidade sim, que eu era muito inteligente e que eu ia conseguir sim passar para a quinta série. E que ainda não tinha sido feito testes finais, então ela não poderia dizer que eu não iria passar de ano. E aí, como eu estudava bastante em casa, ela me incentivava a estudar, eu estudei muito. E no final eu consegui passar para a sexta série sem fazer recuperação, sem nada. E eu nunca vou esquecer o dia que ela foi lá e me defendeu e disse sim que eu era capaz e que eu poderia passar de ano. Nesse período também, ainda, esses primeiros anos, que foi o meu ensino fundamental, da quinta à oitava série, voltou mais uma vez a questão do empreendedorismo. Eu não lembro quando foi, se foi no primeiro ou no segundo ano, que eu estava fazendo o ensino fundamental, eu comecei a vender sorvete na escola. Eu levava um isoporzinho com alguns sorvetes que ela fazia em casa, ela fazia sorvete caseiro, e aí eu levei para vender na escola. Eu não sei, mas eu acho que foi para poder pagar a festa de oitava série, que a gente já estava se programando. Então, mais uma vez, vem o empreendedorismo, as vendas na minha vida, e eu sempre lembro desse episódio. Eu não me recordo dela ter pedido ou mandado eu fazer isso. Foi por conta própria que eu acabei fazendo. E assim foi a minha adolescência. Eu tive muito poucos amigos, eu não tinha praticamente amigos nenhum, tinha os colegas da escola e que eu interagia, mas geralmente eles não iam para minha casa, por algumas questões que eu prefiro não entrar em tantos detalhes, mas eles não visitavam minha casa, então eu era um menino um pouco solitário, sem grandes amigos. Eu tinha apenas um amigo mais próximo, que era um rapaz que também tinha vindo, um menino que tinha vindo do sítio, também na mesma situação que eu, de muita pobreza, e foi morar com uma outra família, então algumas vezes a gente se encontrou e a gente tinha um pouco de amizade, um pouco de proximidade. Mas no geral eu não tinha amigos nessa etapa.
E na escola tinha algumas pessoas sim que eram mais próximas, mas a gente não tinha aquela relação depois da escola, aquele convívio, né? Até que eu fui me tornando um menino muito solitário e fui sofrendo algumas coisas na escola também. Até que chegou um determinado momento da minha adolescência que eu comecei a entrar como se fosse num processo de depressão, tá? E daí foi ocasionado por algumas situações que aconteceram na escola e que eu prefiro contar para vocês na semana que vem, onde nós vamos tratar desse assunto. Tá? Esse foi um pouco da minha história, foi um pouco do que aconteceu comigo na adolescência, dos meus 12 aos meus 16 anos. Eu conto com vocês na próxima semana para acompanhar um pouco mais da minha história e da minha vida. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus, muita paz, muita luz e muita ternura. E até a próxima semana.